Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo esclarecedor. Vídeo que vai ser realmente muito impactante para aqueles que porventura tenham alguma dúvida. Eu recebi aqui um pequeno recorte onde uma irmã, ela que acabou encontrando o nosso canal, nosso site, ouvindo, escutando. E ela então pegou lá o recorte que ela tinha do batismo dela e mandou para mim. Eu estou falando da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela falou assim: Pastor Martinez, eu fiquei impressionada. Ao rever o meu batismo, eu pude observar que tudo aquilo que o senhor tem colocado aqui nos vídeos, alertado os adventistas dos equívocos teológicos, eu revendo meu batismo, eu falei, meu Deus, é realmente do jeito que o pastor Martinez fala. Então, assim, eu sempre digo aqui no canal que as pessoas não precisam acreditar em mim. Vão pesquisar. Vão pesquisar. Eu aponto aqui o caminho, ó, é por aqui, é por ali, ó, é este material aqui. Eu acho que cada espectador que está nos assistindo deve fazer a sua pesquisa. Eu sei do material, eu sei do, inclusive, materiais de fontes primárias. Tá aqui atrás, eu tenho um pouco de material aqui, ó, desse novo modelo aqui de filmagem. Eu tenho aqui atrás de mim a biblioteca do Adventismo. Nós não trabalhamos com fontes secundárias, fontes primárias. E não só fontes primárias, como pessoas que estavam dentro da organização e dão o seu depoimento espontâneo falando da problemática que é a organização. O canal Para Que Possamos, do meu amigo Rodrigo Custódio, fez lá uma pesquisa e muitos que acessam o canal dele são ex-adventistas e adventistas, porque o canal dele é específico para esse grupo de pessoas. Se você não se inscreveu, se inscreva lá. Se você não conhece, vá conhecer o canal dele. E aí ele fez uma pesquisa lá se era possível, na opinião dos espectadores, estar ou se tornar membro do Adventismo sem aceitar Ellen G. White como profetisa. E 70% ou mais de 70% colocou que não. Por que não? Porque é a doutrina da organização. Eu sempre falo aqui, você não tem como entrar para servir a Deus dentro da Igreja Adventista sem crer que Ellen G. White é a mensageira do Senhor, sem crer que ela é o espírito de profecia para os últimos dias. Se você não crê nisso, você não pode ser adventista. Obviamente que nas nossas igrejas evangélicas, vamos imaginar que você quer frequentar a igreja metodista, mas você não crê em John Wesley. Eu não gosto de John Wesley. Ok, os metodistas vão te receber de braços abertos. Você pode congregar numa igreja presbiteriana, mas eu não gosto do Calvino, eu achei que ele foi meio ditador, eu não gosto dele não. Então tudo bem, a igreja está aqui, você gosta de Jesus, o importante é que você ama Jesus, então o que você acha de Calvino, isso aí é uma coisa pessoal sua. Eu não gosto de Lutero, eu posso congregar aqui na igreja luterana? Nenhuma igreja luterana vai fechar a porta se porventura você achar que Lutero foi xenofóbico, foi antissemita, foi racista. Eu não gosto muito de Lutero, mas os irmãos vão estar de portas abertas para você, vão te amar, vão te respeitar mais ainda. Então, assim, essa é a diferença fundamental entre uma igreja de Jesus e uma seita. A seita você tem que reverenciar, venerar, honrar o profeta da organização. A igreja de Jesus, não. Você tem que honrar o Cristo da cruz. Esse sim. Óbvio, não tem como ser cristão sem seguir Cristo. Agora, o fundador da igreja, o líder da igreja, para nós evangélicos, isso é secundário. O primário e essencial é que você ame Jesus acima de todas as coisas. Bem, antes de eu passar aqui o vídeo do batismo dela, lembrando que ela que mandou para mim, tá certo? Ela que deu o depoimento. A maioria das pessoas que eu cito aqui são eles que vêm a mim, tá?
Eu não fico assediando, eu só faço meus vídeos aqui, eu sirvo o material, eu dou informações. O CACP hoje, o cacp.app.br, o site, tem 16 mil artigos, sendo que só da Igreja Adventista deve ter mais de 1.500 artigos refutando o adventismo do sétimo dia. Eu acredito que não há na internet brasileira, quiçá mundial, um acervo de apologética do nível do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Eu não estou falando da qualidade, tá? Porque aí tem outros institutos muito superiores ao nosso. Eu estou falando de quantidade de material. O CACP hoje é um acervo fantástico para quem pesquisa, quer fazer a sua tese, quer fazer a sua monografia, quer chegar a uma conclusão, quer escrever um livro. O CACP tem material ali à disposição para todos. Tá bom? Mas antes, deixa eu dar aqui o meu recado. Por favor, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, é gratuito e vale muito a pena fazer parte aqui da nossa família. Se ainda não baixou o aplicativo do CACP, baixe, porque o aplicativo te dá todas as informações ao mesmo tempo do canal aqui e do site. Ele te informa se a gente colocou um vídeo novo, ele te informa se a gente atualizou o site. Então, se você gosta de apologética, baixe o app do CACP. E se você quer fazer parte da nossa família, vai lá no Apoie-se, se inscreva, contribua conosco. E todo dia 30, aqui no canal, nós faremos sorteios de materiais apologéticos e teológicos para recompensar os irmãos que têm entendido o valor aqui do nosso trabalho. Eu vou soltando aqui o vídeo, você vai vendo aí na tela, e eu vou interrompendo para eu fazer as minhas considerações, ok? Vamos lá. Então o pastor aqui está falando com os 3 discipulados que vão passar pelo batismo. Eles já foram discipulados e agora eles vão fazer a profissão de fé deles. Vamos lá. Vocês estudaram a Bíblia e vocês aprenderam o que Jesus espera que a gente faça. Vocês aprenderam que Jesus espera que a gente tenha hábitos alimentares saudáveis, a gente não come todo tipo de coisa. Bom, aqui, se nós analisarmos o Novo Testamento, ele não tem uma orientação dietética como tinha o Velho. O que Jesus vai falar é tipo assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai do coração do homem. Paulo vai dizer lá a Timóteo que qualquer comida com ação de graça, sendo de comer, deu graças, pode comer, fica tranquilo. Então o Novo Testamento, ele não entra nessa questão meritória. É só você ler Atos capítulo 15, ali você tem a recomendação apostólica para a igreja. E os gentios, que não eram judeus, não receberam nenhuma dessas orientações. Isso tudo aqui já começa, né? É revelação que Ellen White teve. Então Ellen White chegou a ponto de dizer que quem come carne peca mais que o outro que não come carne. Olha que conjectura. Imagine uma coisa dessa. Então é muito importante nós frisarmos que muitas dessas colocações que ela traz sobre saúde, na verdade, não estão nem no Velho nem no Novo Testamento. São revelações que ela teve. Você não vai achar em nenhum lugar do Velho Testamento que a carne vermelha faz alguém pecar mais do que alguém que não comeu carne. Obviamente que isso não será encontrado nem no Velho nem no Novo Testamento. Então aqui nós já começamos a ver que a mentalidade whitiana é colocado goela abaixo do novo catecúmeno, daquela pessoa que está chegando na igreja. Ela é bombardeada pelos ensinamentos não bíblicos, mas sim da senhora Ellen White. Vamos continuar aqui. Vocês aprenderam que nós nos abstemos de tudo aquilo que é prejudicial para o nosso corpo, como o uso de tabaco, cafeína, de drogas. Vocês aprenderam isso. Aprenderam também que nós honramos a Deus parando um dia para adorá-lo, esse dia é o sábado. Vocês aprenderam isso? Bom, aqui ele já vai entrar com o sábado, né? Mas antes um pouquinho ele fala mais algumas questões sobre vícios. E nós, como cristãos protestantes evangélicos, ensinamos as pessoas a não se prenderem aos vícios, porque isso é ensinamento neotestamentário.
Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu posso todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tito 2,12, Paulo vai dizer o seguinte, olha, você tem que viver sobriamente, de maneira sóbria. Ou seja, o crente em Jesus, cheio do Espírito Santo, ele não vive nos vícios. Por quê? Porque nós não devemos e não podemos, como cristãos verdadeiros, sermos dominados por nenhum tipo de vício. Agora, não é alguma revelação além da Bíblia, ou porque o café é isso, ou porque refrigerante tal é aquilo. Isso tudo é conjectura da cabeça da senhora White. E aí ele vai falar de um dia que eles guardam. Primeira coisa aqui a observar é que eu pessoalmente entendo que se um judeu se torna cristão e ele quer continuar guardando o sábado, mesmo sendo cristão, isso faz sentido para ele. Por exemplo, o Sérgio Monteiro, lá o pastor da Adventista, ele é judeu, segundo me disseram. Então, se ele é judeu e ele quer saudar o sábado como uma rainha, acender vela para o sábado, etc. e tal, por tradição judaica, isso é um problema pessoal dele. Enquanto cultura, isso pode ser respeitado, isso pode ser aceitável. Tá certo? Agora, a partir do momento que eu digo, olha, o pastor Bates advogou a obrigatoriedade da guarda do sábado. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Bom, a partir do momento que eu coloco a guarda de um determinado dia como soteriológico, aí é o que está em Gálatas 5,4, da graça decaíste. Paulo fala no capítulo 4, verso 10 e 11, que vocês estão guardando dias, meses e anos. Ou seja, dias, meses e anos são festas semanais, mensais e anuais. Logo, o sábado, o sétimo dia, está incluído. E aí ele vai dizer no versículo 4, da graça decaística, vocês que querem se justificar pelas obras da lei. Então, a menina falou para mim, pastor, é verdade, a gente ali tem que professar o sábado, tem que dizer que o sábado é imprescindível, e ai se a gente não guardar o sábado. Então, assim, existe mesmo dentro do adventismo uma sabadolatria. Eles veneram o dia, quando que, na verdade, a igreja não deveria guardar dia nenhum, mas sim celebrar Cristo no domingo, mas não guardar religiosamente, como fazia o judeu no Velho Testamento, com dia nenhum. Repito, faz sentido para o judeu, Deuteronômio 5,15. Por quê? Porque foste escravo na terra do Egito, então o Senhor mandou se lembrar do sábado. Mas não para nós, gentios. Tá certo? Vamos continuar. Vocês estudaram a Bíblia e aprenderam que nós olha o dom profético. A Bíblia foi escrita por homens inspirados que foram profetas. Esses profetas, no passado, Deus também levantaria novos profetas. Joel disse que Deus vai levantar os filhos, as filhas, as crianças como profetas. E ele levantou uma mulher que nós acreditamos que foi uma profetisa, chamada Ellen White. E ele escreveu, e seus escritos são uma luz menor, a luz maior que a Bíblia, a palavra de Deus. Ó, isso aqui, gente, isso aqui é um absurdo, né? Essa questão da Ellen G. White é um absurdo. Ele cita Joel, capítulo 2, que é cumprido lá em Atos, capítulo 2 também. Então, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ele está falando da igreja. A igreja pode profetizar. Lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Paulo fala, todos podem profetizar. Então, a questão de crer em profecias, ou crer que pode haver profecias na igreja, não é aqui o foco. O problema é que eles resignaram a profecia a uma pessoa. E mais, transformaram essa profecia recebida por essa pessoa, que é Ellen G. White, em um acréscimo à palavra de Deus. Aonde está na Bíblia que a mensagem dos 3 anjos apocalípticos, lá de Apocalipse 14, é o que dizem os adventistas? Não está na Bíblia. Eles falam que a primeira mensagem é o juízo investigativo. A segunda mensagem é a apostasia das filhas da Babilônia e das filhas da Babilônia. E a terceira mensagem é o decreto dominical. Aonde isso está na Bíblia? Só na cabeça de Ellen G. White. Agora, eles entendem que só ela recebeu o dom da profecia. E ele cita Joel.
Só que Joel fala que todos vossos filhos e vossas filhas, no plural, profetizarão. Tá certo? Então, gente, é um absurdo. Agora ele vai falar do dízimo, né? E de novo, olha o jeito que ele coloca as coisas. É muito importante ter essa concepção do jeito que ele coloca as coisas. E devolvemos uma parte dessas bênçãos através dos dízimos e das ofertas. Vocês também aprenderam que essa igreja, apesar de suas imperfeições, porque ela é Laodiceia, mas ela é a igreja remanescente, é a igreja verdadeira. Vocês aprenderam tudo isso, certo? É desejo de vocês viverem em consonância a esses ensinos bíblicos que Jesus nos deixou? Amém! Glória a Deus. Então, primeiro, ele fala do dízimo. O dízimo que nós servimos não é o mesmo dízimo que tem os adventistas. O dízimo que nós cremos é o dízimo de lá de Abraão. É o dízimo abrâmico, que é dado pela fé. Não é o dízimo que é dado pela lei. É o dízimo da graça. Deus ama aquele que dá com alegria. E não tem nada a ver com salvação. Então, quando a igreja começa a dar dízimo, ela resgata o dízimo abrâmico. É um ato de fé, é um ato de amor, é um ato de carinho, não é um ato de legalidade. Tá certo? E aí depois, você vai observar que ele coloca sobre a igreja de Laodiceia. Então, a igreja adventista é a igreja de Laodiceia. Eu até tenho que concordar com ele nesse ponto. Realmente o adventismo do sétimo dia está mais para Laodiceia do que qualquer outra igreja do livro de Apocalipse. Porque lá em Apocalipse, as 7 igrejas, elas têm os seus períodos, né, históricos e factuais, mas elas também são proféticas. Ou seja, aquelas características estão presentes em todas as igrejas em todos os tempos. E a pior característica para se ter no meio cristão como igreja é ser de Laodiceia. E aí eles falam, é a igreja verdadeira. Ora, se ela é a igreja verdadeira, logo, qual é a compreensão do catecúmeno que está ali? Se a igreja adventista é a igreja verdadeira, logo todas as outras são falsas. Tá certo? Eles não pregam o reino de Deus. Eles pregam o reino denominacional. E eles falam que a igreja verdadeira é a igreja remanescente. Qual que é a igreja remanescente? É o povo espalhado por todas as denominações mundiais? Não. É a instituição com CNPJ chamada, na cabeça deles, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá entendendo? Então, essa conversa fiada que eles falam aí, que eles jogam em cima das pessoas, que, nós temos irmãos em todas as igrejas. Tem, porque na cabeça deles, aquele camarada que está lá na Batista, na Presbiteriana, na Assembleia de Deus, vai se converter ao Adventismo e começar a guardar o sábado. Mas não porque ele está salvo lá. Fique atento com isso, tá bom? Gente, eu estou aqui só mostrando as evidências. Obrigado aí a irmã que mandou para mim, viu, querida? Deus te abençoe. Que bom que você está vivendo na graça, se libertou aí dessa organização que prende, que amarra a pessoa, e que Deus possa continuar te usando, que você possa continuar caminhando nessa dispensação de graça. Porque o problema não é sair da seita, é manter-se na graça. O diabo quer frustrar, machucar as pessoas de tal maneira que elas se percam e elas não tenham mais para onde ir. É essa a ideia. Eu conheço muita testemunha de Jeová que saiu da Sociedade de Vigia, está jogado aí na sarjeta e não quer vir para a igreja, porque a igreja é satanizada na cabeça dessas pessoas. Mormons, adventistas, idem, eles fazem uma satanização das demais igrejas, e aí quando ele se frustra com a organização, ele não vai procurar outra igreja para congregar, para ter vida espiritual, né? Não, ele fica jogado, ele se apostata. Isso que é triste. Essa que é uma coisa que nós temos que evitar. Que as pessoas realmente acordem, vejam o erro dentro da sua organização sectária, mas entenda que há vida além daquela seita. A graça de Jesus está acima das instituições. Tá bom? Que Deus abençoe você. Obrigado aí pelo seu tempo. E que Deus abençoe a irmã que me enviou o material. Um grande abraço. Se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo.